Martin Cunningham primeiro meteu a cabeça encartolada na carruagem rangente e, entrando ágil, instalou-se. O Sr. Power subiu depois dele, curvando cuidadoso a estatura. Vem, Simon. O senhor primeiro, o Sr. Bloom, disse. O Sr. Dédalus cobriu-se rápido e entrou, dizendo, sim, sim. Já está todo mundo aqui? Martin Cunningham perguntou. Vem com a gente, Bloom. O Sr. Bloom entrou e sentou-se no lugar vago. Ele puxou a porta atrás de si e bateu-a bem até fechar bem. Passou um braço pela braçadeira e olhou sério pela janela aberta da carruagem para as persianas baixadas da avenida. Uma puxada para o lado, uma velha espiando, nariz branchatado contra o vidro, agradecendo a sua estrela ter perdido a vez. Extraordinário o interesse que elas têm por um cadáver. Felizes vendo a gente ir, incomodamos tanto vindo. O trabalho parece feito para elas. A sua relva pelos cantos, chapinhando em chinelas chicoteantes de medo que ele acorde. E aí preparar, estender no leito. Amole a senhora Fleming arrumando a cama. Puxe mais para o seu lado. Nosso sudário. Nunca se sabe quem vai encostar em você morto. Banho e shampoo. Acho que apara as unhas e o cabelo. Guardar um pouquinho no envelope. Cresce mesmo assim, depois. Trabalho impuro. Esperavam todos. Nada era dito. Acomodando as coroas, provavelmente. Eu estou sentado em alguma coisa dura. Ah, aquele sabonete no bolso de trás. Melhor mudar ele dali. Espera uma oportunidade. Esperavam todos. Então rodas ouviram-se à frente, girando. Então mais perto. Então cascos de cavalos. Um tranco. A carruagem deles começava a se mover, rangendo e se embalando. Outros cascos e rodas rangentes largaram atrás. As persianas da avenida passaram, e o número 9 consoldrava envolto em crepes, porta entreaberta. A passo andante. Esperaram ainda, joelhos sacudindo, até que tivessem virado e estivessem passando junto dos trilhos do bonde. Tritonville Road, mais rápido. As rodas chacoalhavam rolando sobre as pedras do caminho e os vidros frouxos sacudiam chacoalhando nos caixilhos. Para que lado ele está levando a gente? O Sr. Power perguntou a ambas as janelas. Irishtown, Martin Cunningham disse. Ringsend, Brunswick Street. O Sr. Dédalus assentiu olhando para fora. Tá aí um belo costume antigo, ele disse. Fico feliz de ver que não morreu. Observaram todos um momento por suas janelas, bonés e chapéus erguidos por passantes. Respeito. A carruagem derivou do trilho do bonde para a via mais lisa, além da Watery Lane. O Sr. Bloom, de olhos fixos, viu um rapaz delgado, trajando luto, chapéu largo. Acabou de passar um amigo seu, Dédalus, ele disse. E era quem? O seu filho herdeiro. Cadê ele? O Sr. Dédalus disse, esticando-se todo por sobre. A carruagem, passando os bueiros abertos e montes de pavimento rasgado de frente aos cortiços, cambaleou pela esquina e, derivando de volta ao trilho do bonde, rolou ruidosa em rodas matraqueantes. O Sr. Dédalus caiu para trás, dizendo, aquele desaforado do Mulligan estava com ele? O filho dos achates? Não, o Sr. Bloom disse, ele estava sozinho. Lá com a tia Sela, imagino, o Sr. Dédalus disse. O bando Golding, o tesoureirinho bêbado e a Chrissy, coisinha fedida do papai, a sábia criança que conhece o próprio pai. O Sr. Bloom sorriu sem graça para Ringsend Road. A garrafaria, Irmãos Wallace, Ponte do Daughter. Richie Golding e a valise jurídica. Golding, Collis Ward, ele chama a firma. As piadas dele estão ficando um pouco passadas. Grande figura ele era, valsando pela Stammer Street com Ignatius Gallagher, numa manhã de domingo, os dois chapéus da senhoria alfinetados na cabeça, na farra a noite toda. Começando a sentir as consequências agora, aquela dor nas costas que ele tem, eu acho. A mulher apertando as costas dele, acha que vai curar com pílulas. Aquele é tudo miolo de pão, coisa de 600% de lucro. Ele tem andado com um pessoalzinho bem baixo nível, o Sr. Dédalus rosnou. Aquele Mulligan, um desgraçado de rufiãozinho corrompido de 4 costados. O nome dele fede na cidade inteira. Mas com o auxílio de Deus e de sua santa madre eu vou tomar as minhas providências e vou escrever uma carta um dia desse para a mãe dele ou a tia, ou seja ela quem for, que vai abrir o olho dela, que nem um portão. Eu vou acabar com a raça dele. Vocês esperem só para ver. Ele gritava por sobre o estrondo das rodas. Eu não vou ficar sentado vendo o bastardo do sobrinho dela estragar meu filho. Filho de um caixeiro, vendendo fita na loja do meu primo, Peter Paul Sweeney. Não mesmo. Ele cessou. O Sr. Bloom olhava do seu bigode enfurecido para o rosto calmo de Jack Power e os olhos e a barba de Martin Cunningham,
assentindo com seriedade. Gritalhão, cabeça dura, orgulho do filho. Ele tem razão. Alguma coisa que fica. Se o meu Rudy tivesse sobrevivido, ver ele crescer, ouvir a voz dele pela casa, caminhando do lado da Molly com um terninho de Eton. Meu filho, eu nos olhos dele, sensação estranha ia ser. De mim, só uma chance. Deve ter sido naquela manhã no Raymond Terrace. Ela estava na janela, olhando os 2 cachorros fazendo aquilo perto do muro do Chega de Maldade, e o sargento sorrindo lá de baixo. Ela estava com aquele vestido creme com rasgão que ela nunca remendou. Vamos brincar um pouquinho, Polly. Meu Deus, eu estou morrendo de vontade. Como começa a vida. Aí engordou, teve que recusar o concerto em Greystones. Meu filho dentro dela. Eu podia ter ajudado ele na vida, podia. Fazer ele ser independente, aprender alemão também. Nós estamos atrasados? O Sr. Power perguntou. 10 minutos, Martin Cunningham disse, olhando para o relógio. Millie. A mesma coisa diluída. As expressões de menina arteira. Ô, Santo Padre, pelos deuses e os peixinhos. Ainda assim uma gracinha. Logo uma mulher. Bollinger. Queridíssimo papi. Um estudante. Sim. Mulher também. Vida. A carruagem empinou e voltou, seus 4 torsos se embalando. O Corny podia ter dado uma cangalha melhorzinha para nós, o Sr. Power disse. Podia, o Sr. Dedalus disse. Não fosse aquela zarolice que ele tem, se é que vocês me entendem. Ele fechou o olho esquerdo. Martin Cunningham começou a espanar migalhas sob as pernas. Que negócio é esse? Ele disse. Pelo amor de Deus, farelo? Parece que alguém andou fazendo um piquenique por aqui, o Sr. Power disse. Todos ergueram as pernas, miraram desgostosos o couro mofado sem botões dos assentos. O Sr. Dedalus, torcendo o nariz, olhou para baixo de cara fechada e disse: Ou eu muito me engano? O que é que você acha, Martin? A ideia me ocorreu também, Martin Cunningham disse. O Sr. Bloom repousou sua perna. Que bom que eu tomei aquele banho. Estou sentindo os pés bem limpinhos. Mas eu queria que a Sra. Fleming tivesse cerzido melhor essas meias. O Sr. Dedalus suspirou resignado. No final das contas, ele disse, é a coisa mais natural do mundo. O Tom Kerner apareceu? Martin Cunningham me perguntou, retorcendo delicadamente a ponta da barba. Apareceu, o Sr. Bloom respondeu. Ele está lá atrás com Ned Lambert e o Hines. E o próprio Corny Kelleher? O Sr. Powell perguntou. No cemitério, Martin Cunningham disse. Encontrei o McCoy hoje de manhã, o Sr. Bloom disse. Ele disse que ia tentar vir. A carruagem súbito deteve-se. O que houve? A gente está parado. Onde que a gente está? O Sr. Bloom pôs a cabeça para fora da janela. O Grand Canal, ele disse. A usina de gás. Coqueluche, dizem que cura. Sorte que a Millie nunca teve. Coitadinha das crianças. Ficam lá viradas do avesso de convulsão, de dar dó. Se safou bem com as doenças relativamente. Só sarampo. Chá de semente de linhaça, escarlatina, epidemia de gripe, contato com a morte. Não perca essa oportunidade. Refúgio de cães ali embaixo. Cuidado do Athos. Seria bom com Athos. Leopold, é o meu último desejo. Seja feita a vossa vontade. A gente obedece quem está no túmulo. Uma garatude moribunda. Ele não aguentou, como sofreu. Bicho quieto. Os cachorros dos velhos normalmente são. Pula a plúvia cusparada em seu chapéu. Ele se afastou e viu um instante de chuva espargir pontos sobre as pedras cinzentas, separados. Engraçado. Como que por um crivo. Eu achei que ia. As minhas botas estavam rangendo, agora estou lembrando. O tempo está mudando, ele disse baixo. Pena que não aguentou bonito, Martin Cunningham disse. Precisa para o campo, o Sr. Power disse. Lá vem o sol aparecendo de novo. O Sr. Dedalus, olhando através dos óculos na direção do sol velado, arremessou uma praga muda contra o céu. Mais traiçoeiro que traseiro de neném, ele disse. Lá vamos nós de novo. A carruagem girou de novo as rodas rijas e seus torsos se embalaram docemente. Martin Cunningham retorcia mais rápido a ponta da barba. O Tom Kerner estava estupendo ontem à noite, ele disse. E o Perry Leonard, arremedando bem na cara dele. Ah, decorda, Martin. O Sr. Power disse animado. Espere só, Simon, você ouvir ele falando do Bendolar cantando O Pequeno Rebelde. Estupendo, Martin Cunningham disse pomposamente. Sua versão daquela singela balada, Martin, é a interpretação mais pungente que jamais ouvi em todo o curso de minha experiência. Pungente, o Sr. Power disse rindo. Ele anda completamente maluco por essa, e o arranjo retrospectivo. Vocês leram o discurso do Dan Dawson? Martin Cunningham perguntou. Pois eu não li, o Sr. Dedalus disse. Está onde? No jornal hoje de manhã. O Sr. Bloom tirou o jornal do bolso interno. Aquele livro que eu tenho que trocar para ela. Não, o Sr. Dedalus disse rápido.
Mais tarde, por favor. O olhar do Sr. Bloom viajou pela borda do jornal, perscrutando as mortes. Callum Coleman, Dignan, Fawcett, Lowry, Nauman, Pick. Que Pick é esse? Será que é o camarada que estava no escritório de Crosby e Lane? Não, Sexton. Urbright. Letras tintas desbotando velozes no papel puído que se desfazia. Graças à florzinha. Tristes saudades, para a dor imensurável dos seus. Aos 88 anos depois de longa e dolorosa doença. Um mês de falecimento. Kinlan. De cuja alma tenha piedade o bom Jesus. Faz hoje um mês que Henry nos fugiu, para encontrar sua casa no céu. E a família chora sua perda. Conta revê-lo e aguarda fiel. E eu rasguei o envelope? Rasguei. Onde foi que pus a carta dela depois que eu li no banho? Tateou o bolso do colete. Aqui certinho. Henry nos fugiu. Antes que eu me impaciente. Escola Nacional. O depósito da Maids. O ponto. Só 2 ali agora. Concordando com a cabeça. Inchados que nem os sapos. Osso demais no crânio deles. O outro trotando por aí com o passageiro. 1 hora atrás eu estava passando por ali. Os cocheiros ergueram os chapéus. As costas de um agulheiro se endireitaram de repente contra um estandarte de bonde perto da janela do Sr. Bloom. Será que não podia inventar alguma coisa automática para que a própria roda é muito mais prático? Bom, mas aí esse sujeito ia perder o emprego. Bom, mas aí o outro sujeito ia ganhar emprego fabricando a invenção? A sala de concertos Unchained. Nada lá. Um sujeito com uma roupa marrom e uma braçadeira de crepe. Não muita dor por ali. Quarto de luto. Parentes por afinidade, quem sabe. Passaram pelo lúgubre púlpito da igreja de São Marcos, sob a ponte da estrada de ferro pelo Queen's Theatre, em silêncio. Cartazes. Eugene Stratton, Sra. Bandman Palmer. Será que eu podia ir ver Lia hoje de noite? Eu fico imaginando. Eu disse eu. Ou o Lírio de Killarney. Companhia de ópera de Elster Greens. Uma tremenda mudança. Cartazes brilhantes, úmidos para a semana que vem. Farra no Bristol. O Martin Cunningham podia arranjar um passe para o Gaiety. Ia ter que bancar um drink ou 2. Tão larga quanto longa. Ele vem de tarde, as músicas dela. Plastos. A fonte com o busto em memória de Sir Philip Crampton. Ele era o quê? Como vai? Martin Cunningham disse, levando a palma da mão à testa em saudação. Ele não está vendo a gente, o Sr. Power disse. Está sim. Como vai? Quem? O Sr. Dedalus perguntou. O Rojão Boylan, o Sr. Power disse. Olha lá ele arejando o topete. Bem naquela hora que eu estava pensando. O Sr. Dedalus curvou-se por sobre os outros para cumprimentar. Da porta do Red Bank, o disco branco de um chapéu de palha transmitiu resposta. Passou. O Sr. Bloom verificou as unhas da mão esquerda, depois as da direita. As unhas, isso? Será que ele tem alguma coisa a mais que ela vê? Fascínio. O pior homem de Dublin. Vive isso. Elas às vezes sentem o que uma pessoa é, instinto. Mas um tipo desses, as unhas. Eu estou só olhando para elas, bem aparadinhas, e depois, pensando sozinho. Corpo ficando um pouco mole. Eu haveria de perceber pela lembrança. O que é que provoca isso? Acho que a pele não consegue se contrair tão rápido assim quando a carne despenca. Mas a forma está lá. A forma está lá ainda. Ombro, quadril, roliça, noite do baile se vestindo. Combinação atrás, presa na bunda. Juntou as mãos entre os joelhos e, satisfeito, lançou seu olhar vago sobre os rostos deles. O Sr. Power perguntou. Como é que vai indo a turnê de concertos, Bloom? Ah, muito bem, o Sr. Bloom disse. Tenho ouvido grandes coisas a respeito. É uma ideia boa, sabe? Você vai também? Olha, não, o Sr. Bloom disse. Ah, bem a verdade, eu tenho que ir para o Condado Clare por causa de umas questões particulares.
Sabe, a ideia é percorrer as principais cidades. O que você perde em uma pode ganhar em outra. É bem verdade, Martin Cunningham disse. A Mary Anderson está por lá agora. Vocês estão com uns artistas bons? Ela está sendo empresariada pelo Louis Werner, o Sr. Bloom disse. Estamos sim. Só vamos levar gente de primeira. J.C. Doyle e John McCormack. Eu espero. E os melhores, na verdade. E madame, o Sr. Power disse, sorrindo. Não podemos esquecer. O Sr. Bloom soltou as mãos em um gesto de discreta polidez e juntou-as. Smith O'Brien. Alguém pôs um buquê de flores ali. Mulher, deve ser aniversário da morte dele. Muitas felicidades, muitos anos de... A carruagem rodando pela estátua de Farrell uniu silenciosamente seus joelhos irresistentes. Ut. Um velho de roupa parda, no meio-fio, oferecia sua mercadoria. Boca se abrindo. Ota! 4 cadarços de bota por um tostão. Fico imaginando por que é que lhe impediram o exercício. Tinha lá o seu escritório na Hume Street, na mesma casa que aquele que deve ser parente da Molly. Tweed, advogado da coroa para Waterford. Tem aquela cartola desde aquele tempo. Relíquias da antiga decência. De luto também. Tremenda degradação. Pobre coitado. Mais perdido que segue um tiroteio. O Callahan no fim da corda. E Madame, 11h20, de pé. A senhora Fleming chegou para a faxina. Arrumando o cabelo, cantarolando Voglio e non vorrei. Não vorrei e non. Olhando as pontinhas do cabelo para ver se está partido. Me trema um pouco ele. Linda nesse tré a voz dela fica. Tom lamurioso, um tordo, um melro. Existe essa palavra melro que significava bem isso. Seus olhos passaram de leve pelo rosto de boa aparência do Sr. Power, grisalhando em cima das orelhas. Madame, sorrindo. Eu sorri de volta. Um sorriso garante muita coisa. Só educação, quem sabe. Bom sujeito. Quem sabe será que é verdade aquilo da mulher que ele sustenta? Nada agradável para a esposa. Apesar que dizem, quem foi que me disse, que não é carnal. Era de imaginar que uma coisa dessas fosse cansar bem rápido. Foi o Crofton que encontrou com ele, uma tarde, levando uma libra de lagarto para ela. O que era mesmo que ela era? Garçonete no Jury's, ou no Moira, será? Eles passavam sob a enorme encapada forma do libertador. Martin Cunningham cutucou o Sr. Power. Da tribo de Ruben, ele disse. Um vulto alto de barba preta, dobrado sobre uma bengala, bordejando pela esquina da casa elefante de Elvery, lhes mostrava uma mão curva aberta sobre a espinha. Em toda a sua prístina beleza, o Sr. Power disse. O Sr. Dedalus procurou a figura bodejante e disse suavemente. Que o diabo te quebre os engonços das costas. Sr. Power, desatando a rir, cobriu o rosto à janela enquanto a carruagem passava a estátua de Grey. Todos nós já sentimos na carne, Martin Cunningham disse genericamente. Seus olhos encontraram os do Sr. Bloom. Ele afagou a barba, acrescentando, bom, quase todos. O Sr. Bloom começou a falar com súbita ansiedade para os rostos dos companheiros. É excelente aquela que andam contando sobre Ruben J. e o filho. A do barqueiro? O Sr. Power perguntou. Não é excelente? Mas que história é essa? O Sr. Dedalus perguntou. Eu não ouvi. Tinha lá uma garota em questão. O Sr. Bloom começou. E ele resolveu mandar o rapaz para a ilha de Man, para longe do perigo, mas quando os dois estavam... O quê? O Sr. Dedalus perguntou. Aquele completo badameco, por acaso? Isso mesmo, o Sr. Bloom disse. Estavam os dois a caminho do barco e teve uma tentativa de afogamento. Afoguem os Barrabás! O Sr. Dedalus gritou. Juro por Deus, eu queria que ele tivesse se afogado de uma vez. O Sr. Power soltou uma risada comprida pelas narinas cobertas. Não, o Sr. Bloom disse. O próprio filho. Martin Cunningham cortou sua fala rudemente. Robin J. e o filho estavam picando as suas mulinhas pelo cais perto do rio a caminho do barco da ilha de Man. E o patifizinho de repente se soltou e lá se vai ele por cima do muro, para dentro do Leaf.
Pelo amor de Deus, o Sr. Dedalus exclamou assustado. E ele morreu? Morreu, Martin Cunningham gritou. Não aquele ali. Um barqueiro pegou uma vara e pescou pelos seus fundilhos da calça e içaram o camarada até o pai no cais mais morto do que vivo. Meia cidade estava lá. Isso mesmo, o Sr. Bloom disse. Mas a parte engraçada é que... E o Roy Benjay, Martin Cunningham disse. Deu um florim para o barqueiro por ter salvado a vida do filho. Um suspiro abafado surgiu de sob a mão do Sr. Power. Ah, mas deu, Martin Cunningham afirmou. Como um herói, um florim de prata. Não é excelente, o Sr. Bloom disse ansioso. 1,08 pence além da conta, o Sr. Dedalus disse seco. O riso sufocado do Sr. Power irrompeu silencioso na carruagem. A coluna de Nelson. 8 ameixas por um tostão. 8 por um tostão. Era melhor a gente fazer uma cara um pouco mais séria, Martin Cunningham disse. O Sr. Dedalus suspirou. Mas e daí? Ele disse. O coitadinho do Paddy não ia reclamar de a gente dar umas risadas. Ele mesmo contou muitas e boas. O senhor que me perdoe, o Sr. Power disse, enxugando os olhos úmidos com os dedos. Coitado do Paddy. Eu não podia imaginar, uma semana atrás, quando eu vi ele pela última vez e ele estava com a saúde de sempre, que eu ia estar seguindo atrás dele desse jeito. Ele foi embora. Um sujeitinho tão decente quanto qualquer outro que já tenha usado um chapéu, o Sr. Dedalus disse. Ele foi muito de repente. Colapso, Martin Cunningham disse. Coração. Batia no peito. Triste. Cara luminosa. Rubiscunda. Muita água que passarinho não bebe. Cura para nariz vermelho. Beber que nem o diabo até ficar a delita. Gastou uma montanha de dinheiro para tingir desse jeito. O Sr. Power encarava em pesarosa apreensão as casas que passavam. Morreu de repente o coitado, ele disse. A melhor morte, o Sr. Bloom disse. Os olhos bem abertos de todos olharam para ele. Sem sofrimento, ele disse. Um instante e acabou tudo. Que nem morrer dormindo. Ninguém falou. Lado morto da rua esse. Uns negócios chatos durante o dia, agentes de terra, casa de repouso, guia ferroviário, Falconers, faculdade do funcionalismo público, a Guild, clube católico, os cegos industriosos. Por quê? Algum motivo? Sol ou vento. À noite também. Bagrinhos e criadinhas. Apadrinhados pelo falecido Padre Matthew. Pedra fundamental para o Parnell. Colapso, coração. Cavalos brancos com penachos brancos vieram pela esquina da rotunda, galopando. Um caixão diminuto passou num vislumbre, correndo enterrar. Coche funerário, solteiro, preto para os casados, pedrez para os solteirões, fosco para as freiras. Triste, Martin Cunningham disse. Uma criança. Um rosto de anão enrugado e malva, como era o do meu Rudy. Corpo de anão, fraco que nem massa de vidraceiro, numa caixa de pinho e forro branco. O enterro que a sociedade de amigos paga. 1 penny por semana, por um torrão de terra. Nosso, pequeno, filhinho, mendigo. Não significava nada. Equívoco da natureza. Se é saudável, vem da mãe. Se não, do homem. Boa sorte na próxima. Coitadinho, o Sr. Dedalus disse. Partiu dessa para melhor. A carruagem escalava mais lenta o morro de Rutland Square. Sacode essa ossada pela calçada, pobre, sem nada, de ninguém. No meio da vida, Martin Cunningham disse. Mas o pior de tudo, o Sr. Power disse, é o homem que tira a própria vida. Martin Cunningham sacou do relógio bruscamente, tossiu e guardou-o. A maior das desgraças para uma família, o Sr. Power acrescentou. Insanidade temporária, é claro, Martin Cunningham disse decisivo. Nós temos que pensar caridosamente no assunto. Dizem que o sujeito que se mata é covarde, o Sr. Dedalus disse.
Nós não devemos julgar, Martin Cunningham disse. O Sr. Bloom, prestes a falar, fechou a boca novamente. Os grandes olhos de Martin Cunningham, desviando o rosto agora. Um homem humano, misericordioso, é o que ele é, inteligente, como o rosto de Shakespeare, sempre uma coisa boa para dizer. Eles não têm piedade disso por aqui, ou de infanticídio. Recusam o enterro cristão. Antigamente, enfiavam uma estaca de madeira no coração do sujeito do túmulo, como se já não estivesse partido. Ainda assim, às vezes eles se arrependem, tarde demais. Encontrado no leito do rio, agarrado aos juncos, ele olhou para mim, e aquela bêbada horrorosa da mulher dele, montando uma casa depois da outra para ela, e depois ela vem e lhe penhora a mobília todo sábado quase, dando o pão que o diabo amassou para ele. É de tirar lágrima das pedras isso. Segunda de manhã, começa tudo de novo, mãos à obra. Meu senhor, ela deve ter sido uma cena naquela noite. Bêbada pela casa e saltitando com o guarda-chuva do Martin. E me chamam de joia da Ásia, a geisha. Ele desviou os olhos de mim. Ele sabe. Sacode a soçada. Aquela tarde do inquérito, o frasco de rótulo vermelho em cima da mesa, o quarto do hotel com os quadros de caça, abafado que estava, o sol pelas frestas da veneziana, as olheiras do legista grandes e peludas, o camareiro prestando testemunho, pensei que ela estava dormindo primeiro. Aí eu vi como que uns riscos amarelos na cara dele tinham escorregado para o pé da cama. Veredito, intoxicação, morte por desventura. A carta para meu filho Leopold. Chega de dor, não acordar mais, de ninguém. A carruagem chacoalhava veloz pela Blessington Street, pela calçada. Estamos indo rápido, eu acho, Martin Cunningham disse. Queira Deus que ele não vire a gente na rua, o Sr. Power disse. Espero que não, Martin Cunningham disse. Vai ser uma grande corrida essa de amanhã na Alemanha, a Gordon Bennett. Vai, vai, o Sr. Dédalo disse. Essa vai valer a pena de se ver mesmo. No que viraram para Berkeley Street, um realejo perto do tanque enviava sobre e atrás deles uma esfuziante e chacoalhante cantiga dos musicais. Alguém aqui viu Kelly? K-E-L-L-Y. A Marcha da Morte do Sal. Ele é tão mau quanto o velho Antônio, que me deixou sozônio, pirueta, o Mater Misericordiae. Eccles Street, a minha casa ali abaixo, lugar grande, ala dos incuráveis ali. Muito encorajante, o asilo de Nossa Senhora para os moribundos, mortuário bem à mão no piso de baixo, onde a velha senhora Riordan morreu. Elas ficam horrendas, as mulheres, as xicarazinhas de comida delas e fica esfregando a boca com a colher. Aí o biombo em volta da cama para ela morrer. Um estudantezinho muito simpático que tratou aquela mordida que a abelha me deu. Foi transferido para a maternidade, me disseram, de uma ponta à outra. A carruagem dobrou uma esquina a galope. Parou. O que houve agora? Um rebanho dividido de gado marcado passou pelas janelas mugindo, cabisbaixando com os cascos acolchoados, espanando as caudas lentas nos lombos ossudos empelotados. Por fora e em meio deles corriam ovelhas salmilhadas balindo de medo. Emigrantes, o Sr. Power disse. Eia! A voz do zagal gritou, o açoite ressoando em suas ancas. Eia! Sai daí! Só o barulho do trem passando. Quinta, claro, amanhã é dia de abate, com as crias. O Cuff vendia por coisa de 27 pratas cada, para Liverpool, provavelmente. Rosbife para a velha Inglaterra. Eles compravam todas as suculentas, e depois o quinto quarto se perde. Toda aquela matéria-prima, couro, pelo, chifre. Daí bastante coisa num ano. Comércio de carne morta.
refúgio dos matadouros para os cortumes, sabão, margarina. Fico imaginando se está dando certo agora aquele truque de tirar a carne chepa do trem em Closilha. A carruagem se movia através do rebanho. Eu não consigo entender por que a prefeitura não passa uma linha de bonde do portão do parque até o cais, o Sr. Bloom disse. Esses animais todos podiam ir engaiolados até os barcos. Em vez de ficarem fechando a passagem, Martin Cunningham disse. Exatamente, deviam mesmo. O Sr. Bloom disse. E outra coisa que sempre pensei foi ter vagões funerários municipais que nem eles têm em Milão, sabe? Levar a linha até o portão do cemitério e arrancar uns bondes especiais. Rabecão, cortejo, tudo mais. Sabe como é? Nossa, ia ser uma bela de uma história, o Sr. Dédalus disse. Carro Pullman e vagão restaurante. Uma perspectiva desanimadora para o Cornell, o Sr. Power acrescentou. Por quê? O Sr. Bloom perguntou, virando-se para o Sr. Dédalus. Não ia ser mais decente que galopar assim, apertados? Bom, aí você tem razão, o Sr. Dédalus concedeu. E Martin Cunningham disse, a gente não ia mais ter cenas como aquela quando o rabecão virou lá na Dumfries e virou o caixão na rua. Foi horrível, disse o rosto chocado do Sr. Power, e o corpo caiu pela rua. Horrível. O primeiro a contornar a Dumfries, o Sr. Dédalus disse, aquecendo. Copa Gordon Bennett. Louvado seja Deus, Martin Cunningham disse piamente. Bum! Virou o caixão. Um caixão solavancado na rua, abrindo de uma pancada, pé de digna, arremessado para fora e rolando duro na terra num traje marrom largo demais para ele. Rosto vermelho, agora cinza, a boca caída, aberta, perguntando, mas como é que vão as coisas? Muito adequado fecharem, fica correndo aberta, e aí apodrece dentro rápido, muito melhor fechar todos os orifícios. Sim, também, com cera, o esfíncter solto, selar tudinho. Dumfries, o Sr. Power anunciou, o que a carruagem virou à direita. À esquina do Dumfries, carros funerários encostados afogando suas mágoas. Uma pausa à beira da estrada, ponto maravilhoso para um bar. Imagino que a gente vai parar aqui na volta para beber a saúde dele. Passe o consolo aí, elixir da vida. Mas vamos supor que acontecesse mesmo. Será que ele ia sangrar, digamos, se cortasse num prego quando capotasse? E aí não ia, eu acho. Depende de onde. A circulação para. Ainda assim, um pouquinho podia brotar de uma artéria. Ia ser melhor enterrar de vermelho, um vermelho escuro. Em silêncio, seguiram para Phibsborough Road. Um rabecão vazio passou a trote, vindo do cemitério. Parece aliviado. Ponte Crossguns. Royal Canal. A água irrompia, rugindo nas comportas. Um homem estava de pé em sua barca, baixando entre fardos de turfa. Atou à margem, junto da eclusa, um cavalo de sirga frouxa, a bordo do bugabu. Os olhos deles o observavam. Pelo ervaçal do curso lento, ele viera flutuando em seu bote litorante, por toda a Irlanda, puxado pela corda, passando por canteiros de juncos, pela lama, garrafas subarrofocadas, cães putrefatos. Athlone, Mullinger, Moy Valley. Eu podia fazer um passeio a pé para ir ver a Millie pelo canal, ou de bicicleta, alugar um ferro velho qualquer, segurança. Rain tinha um outro dia no leilão, mas de mulher. Desenvolver as vias hídricas. O Sr. James McCann, que se divertia me levando a remo até o ferry, transporte mais barato, estágios graduais, casas flutuantes, acampamento, rabecões também. Para o céu, pela água. Talvez eu, sem escrever, chegar de surpresa, Leixlip, consiga, descendo, eclusa por eclusa, até Dublin, com a turfa dos alagados do Planalto Central, cumprimentando-se. Ele ergueu o chapéu marrom de palha, cumprimentando o pé de digna. Eles passaram o Brian Boreham House. Agora está perto. Eu fico imaginando como é que vai indo o nosso amigo Fogarty, o Sr. Power disse. Melhor perguntar para o Tom Kernan, o Sr. Dédalus disse. Como assim? Martin Cunningham disse. Deixou ele na mão, então? Longe dos olhos, o Sr. Dédalus disse, mas bem perto do coração. A carruagem dobrou à esquerda para Fingal Road. O terreno do entalhador à direita. Última volta.
Aglomeradas na restinga de terra, sombras silentes surgiram brancas, desgostosas, estendendo mãos calmas, compungidas de joelhos, apontando fragmentos de formas lavrados. Em branco silêncio, um apelo, as melhores do mercado. Thoth Denani, monumentos e esculturas. Passou. No meio-fio, na frente da casa do sacristão Jimmy Gary, um velho vagabundo estava sentado, resmungando, esvaziando de pedras e terra sua imensa bota, terra boquiaberta, depois da jornada da vida. Jardins sombrios então vieram, um por um. Sombrias casas, o Sr. Power apontou. Foi ali que o Childs foi assassinado, disse ele, a última casa. É mesmo, o Sr. Dédalus disse, um caso horripilante. O Sr. Seymour Bush livrou a cara dele, matou o irmão, pelo menos foi o que disseram. A acusação não tinha provas, o Sr. Power disse. Só circunstanciais, Martin Cunningham disse. É a máxima do direito, melhor escaparem 99 culpados do que um só inocente ser condenado injustamente. Eles olhavam, campo do assassino. Passou escura, cerrada, vazia, jardim carpido, a casa toda por água abaixo, condenado injustamente, assassinato, a imagem do assassino nos olhos do assassinado. Adoram ler sobre essas coisas, cabeça de homem encontrada em jardim, a roupa dela consistia de como ela encontrou seu fim, o traje recente, a arma empregada, o assassino ainda está solta, pistas, um cadarço, o corpo será exumado, mentira, tem perna curta. Apertada essa carruagem, ela podia não gostar de eu aparecer lá sem avisar. Tem que ser cuidadoso com as mulheres. É pegar elas com a calça na mão uma vez só. Nunca mais te perdoo. 15. As grades altas do prospecto ondularam diante dos olhos deles, choupos escuros, raras formas alvas, formas mais frequentes, brancas, aglomeradas entre as árvores, formas brancas e fragmentos fluindo mudos, sustento no ar, gestos vãos. O aro respirou, o meio-fio parou. Martin Cunningham pôs o braço para fora e, alavancando a maçaneta para trás, empurrou a porta com os joelhos. Desceu. O Sr. Power e o Sr. Dédalus seguiram. Trocar aquele sabonete agora. A mão do Sr. Bloom desabotou ágil o bolso de trás e transferiu o sabonete grudado no papel para o bolso de lenço interno. Ele desceu da carruagem, relocando o jornal que a outra mão ainda segurava. Enterrinho fuleiro, rabecão e 3 carruagens. Dá na mesma, carregadores, redes douradas, missa de réquiem, disparo de uma salva, pompa da morte. Além da última carruagem, um mascate parado com o seu carrinho de bolo e frutas. Simnel, bolinhos de ameixa, aqueles grudados, juntos, bolos para os mortos, biscoito de cachorro. Quem comeu? Gente lutada saindo. Seguiu seus companheiros, o Sr. Kernan e Nerd Lambert seguiam, Hines caminhando atrás deles. Corny Kelleher estava ao lado do rabecão aberto e tirou as 2 coroas. Passou uma para o menino. Para onde é que sumiu o enterro daquela criança? Uma parelha de cavalos passou, vindo de Finglas, em marcha esforçada, arrastando no funéreo silêncio uma carroça rangente em um bloco de granito que repousava. O carroceiro, que marchava à frente, cumprimentou. Caixão, agora. Chegou aqui antes de nós, mesmo morto, cavalo olhando em torno para ele com um penacho de fianco, olho baço, a cernelha apertada no pescoço, comprimindo um vaso sanguíneo ou algo assim. Será que eles sabem o que carregam para cá todo dia? Devem ser 20 ou 30 enterros por dia. E aí, Mountain Journey para os protestantes. Enterros no mundo todo, em toda parte, a toda hora, cobertos com pás de terra, as carradas, rapidinho. Milhares a cada hora.
sobrando no mundo. Enlutados saíam pelos portões, mulher e uma menina, Árpia queixuda, mulherzinha pechincheira, touca torta, o rosto da menina manchado de sujeira e lágrimas, segurando no braço da mulher, olhando para cima à espera de um sinal para chorar. Rosto de peixe, exangue e lívido. Os tumbeiros ombrearam o caixão e levaram-no pelos portões. Só um peso, morto. Eu mesmo me senti mais pesado saindo daquele banho. Primeiro, o defunto. Depois, os amigos do defunto. Connie Callan e o menino seguiram com suas coroas. Quem é aquele ali do lado deles? Ah, o cunhado. Todos seguiram atrás. Martin Cunningham sussurrou. Eu estava sofrendo o diabo com vocês, falando de suicídio na frente de Bloom. O quê? O Sr. Power sussurrou. Como assim? O pai dele se envenenou. Martin Cunningham sussurrou. Era dono do Hotel Queen's em Ennis. Vocês ouviram ele dizer que estava indo para Clare aniversário? Ai, Jesus! O Sr. Power sussurrou. Nunca nem ouvi falar. Se envenenou. Espiou atrás de si, para onde um rosto com olhos negros meditativos seguia em direção ao mausoléu do cardeal. Falando. Ele tinha seguro? O Sr. Bloom perguntou. Eu acho que sim, o Sr. Cannon respondeu, mas a apólice estava com uma hipoteca pesada. O Martin está tentando conseguir uma vaga para o caçula no Nartane. Quantos filhos ele deixou? 5. O Ned Lambert disse que vai tentar um emprego para uma das meninas na Toddy's. História triste, o Sr. Bloom disse cordialmente. 5 criancinhas. Um tremendo golpe para a coitada da esposa, o Sr. Kernan acrescentou. É verdade mesmo, o Sr. Bloom concordou. Eu por último. Ele olhava para baixo, para as botas que tinha engraxado e escovado. Ele sobreviveu a ele, perdeu o marido, mais morto para ela que para mim. Um tem que sobreviver ao outro, diz a voz da experiência. Tem mais mulher que homem no mundo. Dar-lhe as condolências, sua terrível perda. Espero que eu me encontre em breve, só para as viúvas hindus. Ela ia casar com outro, ele não. Mas quem é que sabe depois? Viuvez não está mais na moda, desde que a velha rainha morreu, levada em carro de artilharia. Vitória e Alberto. Pranto no Frogmore Memorial. Mas ela acabou pondo umas violetas no chapéu. Vaidosa no fundo do coração. Tudo por uma sombra. Com sorte nem errei, o filho dela era substância, uma coisa nova em que se possa ter esperança, não que nem o passado que ela queria de volta, esperando. Nunca vem, um tem que ir primeiro sozinho embaixo da terra, e não mais deitar na cama quente dela. Como vai, Simon? Ned Lambert disse baixo, apertando-lhe a mão. Tem um bocado de tempo que eu não te via. 100%. Como vai todo mundo na grande cidade de Cork? Eu estive lá por uns pares do parque de Cork na segunda-feira de Páscoa, Ned Lambert disse.
Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Topei com Dick TV. E como é que vai o Dick, aquele sujeitinho sólido? Nada mais entre ele e o céu, Lady Lambert respondeu. Pela Santa Madre, o senhor Dédalus disse com espanto contido. Careca, o Dick tive careca. O Martin vai tentar organizar uma vaquinha para as crianças, Lady Lambert disse, apontando adiante. Uns tostões por cabeça, só para eles se aguentarem enquanto liberam o seguro. Sim, o senhor Dédalus disse dubiamente. Aquele ali na frente é o menino mais velho, é o mais velho? Lady Lambert disse com o irmão da esposa, o John Henry Manton está atrás. Ele entrou com uma prata. Mas eu não tenho dúvida, o senhor Dédalus disse, eu sempre disse para o coitado do Paddy que ele devia cuidar daquele emprego. O John R. não é dos piores. Como é que foi que ele perdeu? Lady Lambert perguntou. Foi bebida? O pecado de muito homem bom por aí, o senhor Dédalus disse com um suspiro, bebida. Detiveram-se perto da porta da capela mortuária. O senhor Bloom ficou atrás do menino com a coroa, olhando de cabeça baixa, seu cabelo lustroso, penteado e o pescoço esbelto, sulcado dentro do colarinho novo em folha. Coitadinho, será que ele estava lá quando o pai, inconsciente os dois, iluminação no último momento e reconhecer pela última vez tudo o que ele podia ter feito? Eu estou devendo 3 shillings para o O'Grady. Será que ele ia entender? Os tumbeiros levaram o caixão para a capela. De que lado está a cabeça? Depois de um instante, ele seguiu os outros, piscando na luz velada. O caixão descansava em seu cadafalco, à frente do cancelo, 4 velas altas, amarelas nos cantos. Sempre antes de nós. Corny Keller, depondo uma coroa em cada um dos cantos dianteiros, fez sinal para que o menino se ajoelhasse. Os enlutados ajoelharam aqui em mesinhas de oração. O Sr. Bloom ficou atrás, perto da fonte, e quando todos tinham ajoelhado, derrubou cuidadoso o jornal desdobrado do bolso e nele ajoelhou o joelho direito. Encaixou o chapéu preto delicadamente no joelho esquerdo e, segurando sua alba, curvou-se devoto. Um criado, portando um balde de latão com alguma coisa dentro, surgiu por uma porta. O padre, paramentado, vinha atrás dele, ajeitando a estola com uma mão, equilibrando com a outra um livrinho contra a barriga de sapo. Quem lê o livro num sorvo? Sou eu. Veja só, disse o corvo. Eles se detiveram junto ao cadafalco e o padre começou a ler de seu livro num fluente coachar. Padre Coffin. Sabia que o nome dele era que nem um caixão, Dominum Nominum. Tem uma fuça carafusa ele. Comanda o espetáculo, cristão vigoroso. Ai do coitadinho que olha torto para ele. Padre, tu és Pedro. Está para estourar pelas bordas que nem uma ovelha prenha, diz o Dédalus. Com um barrigão que parece um cachorrinho envenenado, e aquele sujeito acha que cada expressão mais engraçada, estourar pelas bordas. Non intres
judicium cum servo tu, Domini. Faz eles se sentirem mais importantes rezar para eles em latim. Missa de Requiem, carpindeiras de crepe, papel de recados de borda preta, o teu nome na lista do altar, lugarzinho gelado esse, tem que comer direito, sentado lá, a manhã inteira, no escuro, balançando os pezinhos, esperando o próximo, por favor. Olho de sapo também. O que será que deixa ele inchado desse jeito? A mole fica inchada com repolho. O ar do lugar, talvez, ele parece estúpido de gás metilfílico. Deve ser uma quantidade infernal de gás metílico por aqui. Os açougueiros, por exemplo, eles ficam que nem bife cru. Quem é que estava me contando? O Mervyn Brown. Lá embaixo, nas abóbadas daquele órgão antigo, lindo da igreja de Santo Elga, 150, eles têm que fazer um buraco nos caixões de vez em quando para deixar o gás mefítico sair e aí queimar, saindo num jorro azul, uma fungada naquilo e você já era. A minha rótula me doendo, uau, melhor assim. O padre tirou um pauzinho com uma bola na ponta de dentro do balde do menino e sacudiu por cima do caixão. Aí andou até a outra ponta e sacudiu de novo. Aí voltou e colocou de volta no balde. Última forma, antes de você descansar. Está tudo escrito, ele tem que fazer. Et ne non inducanes in tentationem. O acólito flautava as respostas em tenor. Eu sempre achei que ia ser melhor ter meninos de criado. Eu sempre achei que ia ser melhor que ter meninos de criados. Até os 15 anos, mais ou menos. Depois disso, é claro, água benta aquilo, eu acho, para ver se ele acorda. Ele deve estar cheio desse trabalho, sacudir aquele negócio em cima de tudo, quanto é cadáver que eles trazem a trote para cá. Que mal teria se pudesse ver o que está molhado. A cada dia, fatalmente, uma fornada fresquinha. Homens de meia idade, velhas, crianças, mulheres mortas, no parto, homens de barba, negociantes carecas, menininhas tísicas com peitinho de pardoca. O ano inteiro ele rezava a mesma coisa em cima deles, todos, e sacudia água em cima deles. Durma. Agora o diga-me, em paradisum. Que ele foi para o paraíso ou está no paraíso. Diz isso sobre todo mundo. Trabalhinho cansativo, mas tem que dizer alguma coisa. O padre fechou o livro e saiu, seguindo pelo acólito. Corny Culligan abriu as portas funerais, laterais, e os coveiros vieram, ergueram de novo o caixão, carregaram-no para fora e o meteram em sua carreta. Corny Culligan deu uma coroa ao menino e uma ao cunhado. Todos seguiram pelas portas laterais para o ameno ar cinzento. O Sr. Bloom veio por último, dobrando de novo o jornal para dentro do bolso. Ficou sério, encarando o show até a carreta rodar para a esquerda. As rodas de metal triscavam pedrisco em grito agudo, estrepitoso, e o rebanho de botas rombudas seguiam o carrinho rebocado por uma fila de sepulcros. Lari, lari, lararara. Senhor, eu não posso cantarolar aqui. O círculo de O'Connell, o Sr. Dédalus disse perto dele. Os olhos suaves do Sr. Power subiram ao vértice do cone imponente. Está descansando, ele disse, em meio ao seu povo, o velho Dan-O. Mas o coração dele está enterrado em Roma. Quantos corações partidos estão enterrados aqui, Simon? O túmulo dela é ali. Jack,
o Sr. Dédalus disse. Logo eu vou voltar a estar ali, esticado com ela. Ele que venha me buscar quando quiser. Sem resistir, mas ele começou a chorar sozinho em silêncio, tropeçando um pouco em seus passos. O Sr. Power tomou seu braço. Ela está melhor lá onde está, disse o bondoso. Eu acho que sim, o Sr. Dédalus disse, com um leve engasgo. Eu acho que ela está no paraíso, se existe paraíso. Colin Callaghan desviou-se de sua posição e permitiu que os enlutados passassem pesadamente. Ocasiões tristes, o Sr. Kerman começou educado. O Sr. Bloom fechou os olhos e, triste, 2 vezes curvou a cabeça. Os outros estão colocando o chapéu. O Sr. Kernan disse, eu acho que a gente também pode. Nós somos os últimos. Esse cemitério é um lugarzinho traiçoeiro. Eles cobriram a cabeça. O reverendo cavaleiro leu o serviço rápido demais, você não acha? O Sr. Kernan disse com desaprovação. O Sr. Bloom concordou sério com a cabeça, olhando nos olhos vivos injetados. Olhos secretos inquiridores. Maçom, eu acho. Não tenho certeza. De novo do lado dele. Nós somos os últimos, no mesmo barco. Tomara que ele diga outra coisa. O Sr. Kernan acrescentou. O serviço da igreja irlandesa que eles usam no Monte Jerome é mais simples, mais comovente. Eu tenho que reconhecer. O Sr. Bloom ofereceu prudente assentimento. A língua, é claro, era outra coisa. O Sr. Kernan disse com solenidade, eu sou a ressurreição e a vida. Isto toca o mais fundo do coração de um homem. Toca mesmo, o Sr. Bloom disse. O teu coração, quem sabe. Mas de que é que vale para o camarada 7 palmos comendo grama pela raiz? Não tem como tocar aquele ali. Sede dos afetos, coração partido, uma bomba final, bombeando milhares de galões de sangue todo dia. Um belo dia trava e lá se vai você. Um monte deles jogados por aqui. Pulmões, corações, fígados, bombas velhas enferrujadas, que se dane o resto. A ressurreição e a vida. Morreu, está morto. Aquela coisa do juízo final, arrancando eles todos da cova. Adianta-te, Lázaro. E ele atrasou e perdeu o emprego. Acordem, juízo final. E aí cada um fuçando atrás do fígado e das vistas e do resto dos pertences. E o danado tem que se achar inteirinho naquela manhã. 1 penne de pó cada crânio, 12 grãos em 1 penne, medida antiga, sistema Troy. Corny Kelleher acertou o passo com eles. Correu tudo tranquilo, ele disse, não foi? Olhava para eles com seu olho arrastado, ombro de polícia, com um larirá, larirei. Como era para ser, o Sr. Kernan disse. E não em... Corny Kelleher disse. O Sr. Kernan o tranquilizava. Quem é o camarada ali atrás com o Tom Kernan? John Harry Menton perguntou. Eu conheço a cara dele. Ned Lambert lançou um olhar para trás. Bloom, ele disse. Madame Marion Tweed, que era, quer dizer, soprano, é mulher dele. Ah, mas é claro, John Harry Menton disse. Faz tempo que eu não o vejo. Era uma bela de uma mulher. Eu dancei com ela, esperei, 15, 17 anos dourados atrás, na casa do Matt Dillon, em Roundtown, e ela era de encher os braços. Ele olhou para trás por entre os outros. Ele é o quê? Ele perguntou. O que é que ele faz? Ele não estava no ramo de papelaria? Eu me estranhei com ele uma noite, eu lembro, no jogo de bocha. Ned Lambert sorriu. Ele estava assim, ele disse. Na Wisdom Hellis, caixeiro de Mataborrão. Pelo amor de Deus, John Henry Menton disse. Por que é que ela foi casar com um espertalhão desse calibre? Ela era cheia de amor para dar na época. Ainda é, Ned Lambert disse. Ele é contato de reclames por aí. Os grandes olhos de John Henry Menton encaravam a frente. O carrinho virou para uma alameda lateral. Um homem corpulento, emboscado entre as ervas, ergueu o chapéu em homenagem. Os coveiros tocaram seus bonés.
John O'Connell, o Sr. Power disse, satisfeito. Nunca esquece um amigo. O Sr. O'Connell apertou as mãos de todos eles em silêncio. O Sr. Dédalus disse, vim lhe fazer outra visita. Meu caro Simon, o zelador disse com uma voz grave, não quero você de frequentador aqui. Cumprimentando Ned Lambert e John Henry Menton, ele seguiu ao lado de Martin Cunningham, embaraçando 2 chaves compridas nas costas. Vocês ouviram aquela? Ele perguntou, do Mulcahy lá da Colby. Eu não, Martin Cunningham disse. Curvaram concertados as cartolas e Haynes inclinou o ouvido. O zelador pendurou os polegares nos elos da chatelaine de ouro e falou em um tom discreto para seus sorrisos vagos. Dizem por aí, ele disse, que 2 bêbados vieram aqui numa tarde de neblina para procurar o túmulo de um amigo deles. Eles perguntaram pelo Mulcahy lá da Colby e disseram para eles onde era que ele estava enterrado. Depois de borboletear pela neblina, eles acabaram achando o túmulo. Um dos bêbados soletrou o nome, Terence Mulcahy. O outro bêbado estava piscando para uma estátua do Novo Salvador que a viúva tinha mandado colocarem lá. O zelador piscou para um dos sepulcros porque passavam. Retomou. E depois de ficar piscando para a imagem sagrada, não parece ele nem um pouquinho, disse o bêbado. Esse aí não é o Mulcahy, ele falou, seja lá quem foi que fez. Agraciado com sorrisos, ele se deixou ficar e conversou com Corny Kelleher, aceitando os documentos que recebia, virando-os e precustando-os enquanto andava. Tudo isso é feito com um objetivo, Martin Cunningham explicava a Haynes. Eu sei, Haynes disse, sei disso. Para animar a gente, Martin Cunningham disse. É puro bom coração. E que se dane o resto. O Sr. Bloom admirava a próspera corpulência do zelador. Todo mundo quer ficar de bem com ele. Sujeito decente, o de O'Connell, do melhor tipo. Chaves. Que nem o anúncio do Shaws. Sem medo de algum deles escape. Nada de licenças aqui. Habeas corpus. Tenho que ver a escória desse anúncio depois do enterro. Será que eu escrevi Ballsbridge no envelope que eu peguei para encobrir quando ela me interrompeu escrevendo para Marta? Tomara que não esteja engatada no escritório de correspondência extraviada. Precisava era se barbear. Barba cinza brotando. É o primeiro sinal quando os pelos vêm cinza e o humor enfezando. Prata pura em meio a cinza. Imagine ser mulher dele. Fica imaginando como foi que ele teve a petulância de pedir a mão de uma mulher. Vem comigo morar no cemitério, balançar isso na frente dela. Podia ficar acesa de início. Cortejar a morte. Tons da morte parando aqui, com todos os mortos esticados em volta. A sombra das tumbas, quando bocejam os Campos Santos e o Daniel O'Connell deve ser descendente, eu imagino. Quem era que dizia que ele era um sujeitinho para lá de fértil, um grande católico de toda maneira, como um gigantão no escuro? Fogo fato. Gás dos túmulos. Tem que manter a cabeça dela longe disso tudo, para nem sequer poder conceber. As mulheres, especialmente, são tão suscetíveis. Contar uma história de fantasmas na hora da cama para ela dormir. Você já viu um fantasma? Para falar a verdade, já. Era uma noite negra como o breu. O relógio batia meia-noite. Ainda assim, elas dão lá as suas beijocas desde que bem chaveadas. Prostitutas nos cemitérios turcos. Aprendem qualquer coisa se são levadas jovens. Dá para você arranjar uma viúva moça aqui. Os homens gostam assim. Amor entre as lápides. Romeu. Tempero do prazer. No meio da morte estamos na vida. As duas pontas se atam. Tantalizante para os coitados dos mortos. Cheiro de bife grelhado para os famintos devorando as entranhas deles. Desejo de atiçar os outros. A mole querendo fazer na janela. Mas ele tem 8 filhos, afinal. Já viu uma bela parcela aí para baixo da terra, deitadinhos em volta dele, campo após campo, campos santos. Mais espaço se enterrassem de pé. Sentados ou ajoelhados não dava. De pé. A cabeça dele podia aparecer um dia no chão em um deslizamento de terra com a mão apontando. Todo colmeado esse terreno deve ser. Células oblongas. E ele deixa bem bonitinho também, a grama parada e os canteiros. Seu jardim, diz o Major Gamble do Monte Jerome. Bom, e é mesmo. Tinha que ser flores do sono. Os cemitérios chineses, com papoulas gigantes crescendo, produzem o melhor ópio, o Matinsky me disse. O jardim botânico fica logo ali. É o sangue afundando na terra que dá vida nova. A mesma ideia daqueles judeus que dizem que mataram um menininho cristão. Todo homem tem o seu preço. Senhor cadáver gordo, bem conservado, sibarita, inestimável para pomar. Uma pechincha.
pela carcaça de William Wilkinson, auditor e contador, recém-falecido, 3 libras 16 e 6, agradecido. Eu diria que o solo ia ficar bem gordo de adubo de cadáver, osso, carne e unha nos carneiros, de dar medo. Ficando verde e cor-de-rosa, decompondo. Apodrecem rápido em terra úmida. Os velhos secos são mais duros. Aí, meio que um encebado, meio que um rançoso. Aí começa a ficar preto, um melaço brotando deles. Aí resseca. Mariposas algourentas. Claro que as células, ou sei lá o que, continuam vivendo, mudando por aí. Vivem para sempre praticamente. Não tendo o que comer, se comem. Mas eles devem criar uma montoeira dos diabos de vermes. O solo deve estar simplesmente fervilhando de vermes nessas covas. Com uma covinha que incomoda. Nossa cabeça toda roda. Ele parece bem animado vendo isso tudo. Fica com uma sensação de poder vendo todos os outros virem para cá primeiro. Fica imaginando como é que ele vê a vida. Contando lá as suas piadas também. Aquece os recônditos do seu coração. Aquela do boletim. Spurgeon foi para o céu às 4 da manhã de hoje, 11 da noite, hora de fechar. Ainda não chegou, Pedro. Os próprios mortos, os homens, pelo menos, iam gostar de ouvir uma piada de vez em quando, ou as mulheres de saber o que está na moda. Pera suculenta ou ponche para senhoras, quente, forte e doce. Isola da umidade. Você tem que rir às vezes, então melhor rir assim. Os coveiros no Hamlet. Mostra o profundo conhecimento do coração dos homens. Não ousam rir dos mortos por 2 anos, pelo menos. De mortius nil nisi prius. Sair do luto primeiro. Difícil imaginar o enterro dele. Parece um tipo de piada. Leia o teu próprio obituário e dizem que você vive mais. Redobra o ânimo, um novo fôlego. Quantos você tem para amanhã? O zelador perguntou. 2, Connie Kelleher disse. 10 e meia e 11. O zelador pôs os papéis no bolso. O carrinho cessara de rolar. Os enlutados se separaram e seguiram para cada um dos lados da cova, pisando com cuidado em volta dos túmulos. Os coveiros carregaram o caixão e pousaram seu nariz na beirada, enlaçando-o com as correias. Enterrando. Viemos enterrar César. Os seus idos de março ou de junho. Ele não sabe quem está aqui e nem dá a mínima. Agora quem é aquele indivíduo carisquálida ali com uma capa Macintosh? Mas quem é ele que eu quero saber? Mas eu dava um prêmio para quem me dissesse. Sempre aparece alguém que você nem imaginava. Um sujeito podia viver com a sua solidão a vida inteira. Podia, sim. Ainda assim, ele ia precisar de alguém para tapar a cova quando ele morrer, mesmo que cavar ele consiga sozinho. Nós todos. Só o homem enterra. Não, as formigas também. Primeira coisa que todo mundo pensa, enterrar os mortos. Digamos que Robinson Crusoe seja realista. Bom, então sexta-feira enterrou ele. Toda sexta-feira enterra uma quinta se você pensar direito. Coitado do Crusoe. Roubaram seu oboé. Coitado do Digna. A última morada dele na terra nesse caixão. Quando você pensa neles todos, acaba parecendo um desperdício de madeira. Tudo ruído. Podiam inventar um belo de um ataúde com como que um painel deslizante para cair por ali. Mas eles podiam reclamar de serem enterrados no de outro sujeito. São tão exigentes. Depositem-me em minha terra natal, torrão de barro da Terra Santa. Só uma mãe e o filho natimorto é que são enterrados no mesmo caixão. Eu entendo o que isso representa, entendo. Para proteger a criança, enquanto for possível, até debaixo da terra. A casa de um irlandês é o seu caixão. Embalsamar nas catacumbas, múmias, a mesma ideia. O Sr. Bloom mantinha-se bem para trás, chapéu na mão, contando as cabeças expostas. 12. Eu sou o 13. Não, camarada da Macintosh é o 13. Número da morte. De onde ele foi me aparecer, de acho? Que ele não estava na capela, eu sou capaz de jurar. Superstição boba essa do 13. Um belo tweed macio, o do Ned Lambert, naquele terno. Tom de roxo. Eu tinha um assim quando a gente estava morando na Lombard Street West. Sujeito já nota, ele já foi. Trocava 3 ternos por dia. Preciso levar aquele meu terno cinza para o Messias revirar. Olha só, é tingido. A mulher dele esqueci que ele não é casado ou a senhoria tinha que ter tirado aqueles fios para ele. O caixão mergulhou para longe dos olhos, abaixado pelos homens escanchados à beira-túmulo. Ergueram-se com esforço e com esforço saíram, e todos se descobriram. 20. Pausa. Se nós todos de repente fôssemos outra pessoa. Longe um burro zurrou. Chuva. Não sou tão jumento assim.
Nunca a gente vê um deles morto, dizem. Vergonha da morte, se escondem. O coitado do papai foi para longe também. Doce ar suave soprou em torno das cabeças expostas em um sussurro. O menino na cabeceira da cova segurava a coroa com ambas as mãos, encarando em silêncio o negro espaço aberto. O Sr. Bloom se movia por trás do corpulento zelador cordial, casaca bem cortada, sopesando, quem sabe, para ver quem é o próximo. Bom, é um longo descanso. Não sentir mais. É o momento que você sente. Deve ser desagradável para danar. Tente a casa da frente. Espere, eu queria. Eu ainda não. E aí a câmara mortuária obscurecida. Luz eles querem, sussurrando em volta de você. Quer que chame o padre? Daí alucinações e errâncias, deliriando tudo que você escondeu a vida inteira. A luta da morte. O sono dele não está normal. Aperte a pálpebra inferior, olhando se o nariz dele está pontudo, se a queixada está caindo, se a sola do pé amarelou. Arranca esse travesseiro e acaba com tudo aí no chão, já que ele está condenado. O diabo naquele quadro da morte de um pecador mostrando uma mulher para ele, morrendo de vontade de agarrar de camisola. O último ato de Lucia. Nunca mais te hei de contemplar. Bum, expira. Até que enfim, as pessoas falam de você um pouco, te esquecem. Não esqueçam de rezar por ele. Lembrem-se dele nas suas orações, até o Parnell. O dia da era vai morrendo. Depois eles seguem, caindo num buraco, um depois do outro. Rezamos agora pelo repouso de sua alma, pelo seu êxtase eterno, e que não esteja no inferno. Bela mudança de ares, pular da cruz da vida para a caldeirinha do purgatório. Será que ele pensa alguma vez na cova que está à espera dele? Dizem que quando você treme em um dia de sol, alguém passando por cima dela. O alerta do contra-regra, perto de você. A minha lá perto do Finglass. O jazigo que eu comprei. A mãe, coitadinha, e o meu Ruddy. Os coveiros apanharam as pás e atiraram pesados montes de terra sobre o caixão. O Sr. Bloom desviou o rosto. E se ele estivesse vivo o tempo todo? Ui, pela mãe do guarda, isso seria ser horrível. Não, ele está morto, é claro. É claro que está morto. Morreu segunda. Deviam fazer alguma lei para atravessar o coração e garantir um despertador ou um telefone no caixão e algum tipo de tela de ventilação. Bandeira de perigo. 3 dias. Meio longo de segurar ele no verão. Bem que a gente podia se livrar deles assim que tivesse certeza que não tem. Caía a terra mais macia. Começa a ser esquecido, longe dos olhos, longe do coração. O zelador se afastou de alguns passos e colocou o chapéu. Chega disso. Os enlutados recobraram o ânimo, um a um, cobrindo-se sem chamar atenção. O Sr. Bloom colocou o chapéu e viu a figura corpulenta abrir hábil caminho pelo labirinto de túmulos. Silencioso, conhecedor de seu terreno, ele atravessava os campos lúgubres. O Hines rabiscando alguma coisa no caderninho. Ah, os nomes, mas ele conhece eles todos. Não, vindo para cá. Eu estou só pegando os nomes, Hines disse num sussurro. Qual é o seu nome de batismo? Eu não tenho certeza. L. O Sr. Bloom disse. Leopold. E você pode pôr o nome do McCoy também, ele me pediu. Charlie. Hines disse, escrevendo. Eu sei, ele trabalhava no Freeman. É verdade, antes de conseguir o trabalho no necrotério com Louis Byrne. Boa ideia um pós-mortem para os médicos. Descobrir o que eles acham que sabem. Morreu de terça-feira. Se mandou. Evaporou com o dinheiro de uns anúncios. Charlie, menino levado. Foi por isso que ele me pediu. Enfim, mal não faz. Eu cuidei de tudo, McCoy. Obrigado, meu velho. Fico devendo. Deixar ele... Obrigado. Não custa nada. Mas me conte, Hines disse. Você conhece aquele sujeito com a... Sujeito que estava ali com a... Ele olhava em volta. Macintosh. Eu vi, o Sr. Bloom disse. Cadê ele agora? Macintosh, Hines disse, rabiscando. Eu não sei quem ele é. É esse o nome dele? Ele se afastava, olhando em torno. Não, o Sr. Bloom começou, virando e se detendo. Escuta, Hines.
Não ouviu. E daí? Para onde foi que ele sumiu? Nem sinal. Bem justo o. Alguém aqui viu. Cá ele. Ficou invisível. Senhor meu, onde é que ele foi parar? Um sétimo coveiro veio para o lado do Sr. Bloom catar uma palargada. Ah, desculpa. Saiu lépido de lado. Terra marrom, úmida, começava a ver-se na cova. Subia, quase além. Um morro de torrões úmidos subiu mais. Subiu e os coveiros descansaram as pás. Todos se descobriram novamente por alguns segundos. O menino encostou sua coroa em um canto. O cunhado, a sua, sobre um monte. Os coveiros vestiram os bonés e carregaram as pás terrosas na direção do carrinho. Então bateram as lâminas de leve sobre o solo, limpas. Um se curvou para arrancar do cabo um longo tufo de grama. Um, abandonando os camaradas, seguia lento, ombro, arma, sua lâmina rebrilha luzuzlando. Terra marrom úmida começava a ver-se na cova. Subia, quase além. Um morro de torrões úmidos subiu mais, subiu e os coveiros descansaram as pás. Todos se descobriram novamente por alguns segundos. O menino encostou sua coroa em um canto, o cunhado a sua sobre um monte. Os coveiros vestiram os bonés e carregaram as pás terrosas na direção do carrinho. Então bateram as lâminas de leve sobre o solo, limpas. Um se curvou para arrancar do cabo um longo tufo de grama. Um, abandonando os camaradas, seguia lento, ombro, arma, sua lâmina rebrilha azulando. Silenciosamente, à cabeceira da sepultura, um outro enrolava a correia do caixão, seu cordão umbilical. O cunhado, desviando-se, pôs alguma coisa em sua mão livre. Agradecimento em silêncio, lamento, Senhor, trabalho, cumprimento de cabeça. Eu sei, para vocês só uma. Os enlutados se afastavam lentos, sem rumo, por caminhos tortuosos, detendo-se um pouco para ler um nome em uma sepultura. Vamos dar a volta até o túmulo do chefe, Haynes disse. A gente tem tempo. Vamos, o Sr. Power disse. Viraram para a direita, seguindo seus lentos pensamentos. Contrita a voz neutra do Sr. Power falou. Há quem diga que ele nem está naquele túmulo, que encheram o caixão de pedras, que um dia ele vai voltar. Haynes sacudia a cabeça. Parnell nunca vai voltar, ele disse. Ele está lá. Tudo o que ele tinha de mortal. Paz para as cinzas dele. O Sr. Bloom passava, sem ser visto, em seu bosque por anjos entristecidos, cruzes, pilares partidos, mausoléus de família, esperanças pétreas rezando com olhos voltados ao alto, as mãos e os corações da velha Irlanda. Mais razoável gastar o dinheiro em alguma caridade para os vivos. Rezem pelo repouso da alma de. Será que alguém, de fato? Plantem o defunto e chega dele, que nem uma calha de carvão. Depois amontoam todo mundo para poupar tempo. Dia de finados. Dia 27 eu vou estar junto do túmulo dele. 10 shillings para o jardineiro. Deixa sem mato. Velho ele também. Todo coroca com a tesoura podando. Perto da porta da morte, que se foi, que partiu desta vida, como se fizessem por vontade própria. Ganharam um bilhete azul, todos, que bateram as botas. Mais interessante se dissessem o que eles eram. Fulano de tal, borracheiro. Eu viajava vendendo linóleo. Eu paguei 5 shillings de cada libra. Ou a de uma mulher com uma panela de molho. Eu fazia um bom cozido irlandês. Elogia em um cemitério camponês deve ser aquele poema de quem era Wordsworth ou Thomas Campbell. Descansou os protestantes, dizem, e a do velho Dr. Murray, o grande médico, o chamou para casa. Bom, é a chácara do vigário para eles. Bela casa de campo, recém-rebocada e pintada. Lugar ideal para saborear tranquilamente um cigarro e ler o Church Times. Anúncios de casamento eles nunca tentam embelezar. Coroas ferrugentas penduradas num gancho, guirlandas de folha de bronze. Essas compensam mais pelo dinheiro que a gente paga. Ainda assim, as flores são mais poéticas. A outra fica meio cansativa, nunca murcha. Não expressam nada, sempre vivas.